bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. No último episódio eu falei sobre a relação entre inteligência emocional e os relacionamentos amorosos e os caminhos para a gente aprender a usar a nossa inteligência emocional para construir relacionamentos mais saudáveis, com mais harmonia. Na infusão de hoje eu quero falar de novo sobre essa relação, mas agora para um tipo de relacionamento que a maioria não dá tanta importância quanto para os relacionamentos amorosos. As relações no trabalho. Sim, os relacionamentos profissionais. Será que a inteligência emocional pode ajudar a gente a transformar o ambiente profissional num lugar mais harmonioso, mais produtivo? Bom, quem me conhece pessoalmente sabe que durante 15 anos eu fiz a minha carreira no mundo da aviação. E eu costumo dizer que a aviação é um universo à parte, é tudo muito diferente, tem poucas coisas em comum com outros segmentos do mundo corporativo. É um ambiente intenso, tenso, dinâmico e que, diferente de muitas áreas, requer muita paixão. Para aguentar essa intensidade única, que é característica da aviação, o profissional precisa ser um apaixonado por aviação. Isso porque na aviação o trabalho acontece 24 horas por dia, 365 dias por ano sem interrupção. Enquanto tem avião no ar, tem trabalho a ser feito. E quando não tem avião no ar, tem trabalho a ser feito para que eles possam voar. Os clientes estão o tempo todo ou voando, ou esperando para voar, ou comprando. E aí, diferentemente da maioria dos outros ramos, os fenômenos da natureza, os eventos adversos ou até programados, eles impactam muito e diretamente o negócio. Choveu muito? Teve terremoto? Atentado? Fumaça de erupção do vulcão? Visita do Papa, show do U2, Copa do Mundo, Natal, o dólar subiu. Tudo isso muda toda a dinâmica de trabalho na aviação. E por que eu estou usando esse exemplo da aviação para falar de relacionamento profissional? Porque eu não sei se você sabe, estatisticamente falando, mas 80% dos acidentes aéreos são devidos a erros que poderiam ser evitados se a tripulação trabalhasse de forma mais harmônica. E o que eu chamo de harmônica? Trabalho em equipe, canais abertos de comunicação, cooperação, saber escutar, saber dizer sempre o que pensa. Tudo isso é a base da inteligência social. Isso acontece em absolutamente todas as empresas. Mas aí eu estou usando o exemplo da aviação porque ali, na cabine do avião, é onde mais fica evidente o poder destrutivo da falta de inteligência emocional no ambiente profissional. Em outros ambientes, essas deficiências muitas vezes passam despercebidas. Mas ali, no avião, os efeitos dessas deficiências emocionais são potencializados. Dentro de uma cabine de avião, a gente sabe claramente quais são as consequências. Mas, no ambiente comum, esses problemas nas relações se refletem de outras formas, como queda na produtividade, aumento de perda de prazo, erros, acidentes, saída de funcionário para ambientes que eles se sintam melhores, baixos níveis de inteligência emocional, principalmente nas lideranças, têm um custo no balanço final de qualquer empresa. E é por isso, inclusive, que muitas empresas quebram. E falando em liderança, me diz uma coisa, quando você pensa num bom líder, o que vem à sua cabeça? Um profissional firme que sabe o que quer
ou alguém acessível que inspira confiança? Na verdade, um bom líder é aquele que consegue equilibrar essas duas coisas. Liderar com o coração, ou seja, usando a inteligência emocional, não significa ser mole, e sim saber usar a sensibilidade a seu favor. Exemplo, numa situação de crise, o líder que entende o que cada pessoa da equipe sente nessa hora consegue direcionar melhor a energia do grupo e criar um clima ali de confiança, de colaboração, ao invés de pânico ou de culpa. E isso não é só ser legal, isso é ser estratégico. E como é que se faz isso na prática? Antes de cobrar qualquer resultado, o líder pergunta: como é que você está? O que você precisa para entregar isso? É prestando atenção em como cada pessoa reage a situações de pressão. Tem gente que precisa de mais autonomia, tem gente que precisa de mais orientação. E liderança é primeiro sobre pessoas, depois sobre metas. Sempre que a gente fala de liderar, a gente tropeça num grande desafio que é o feedback. O feedback está entre as tarefas mais importantes de um líder, mas também é uma das mais temidas, das mais adiadas. Isso porque feedback precisa ser bem estruturado. Dar feedback é uma das tarefas mais difíceis, mas também uma das mais importantes em qualquer relacionamento. E no ambiente de trabalho, feedback é imprescindível. Se você é líder, precisa dar feedback com regularidade. Feedback uma, duas vezes por ano, além de não resolver, pode só piorar. E se você não é líder, precisa saber dar feedback, inclusive para poder cobrar feedback dos seus líderes. Se o líder não dá feedback regularmente, o liderado pode e deve pedir feedback. Só que, como eu costumo dizer para os meus clientes, e com o perdão da palavra aqui, é feedback e não fodback. Feedback não significa chamar alguém para falar o que a pessoa fez errado e ponto. Um feedback mal dado desmotiva, pode até criar um ambiente tóxico. Mas, por outro lado, se a crítica tiver bem encaixada no feedback, isso vai ajudar a pessoa a crescer, a fortalecer esse vínculo profissional. Como eu falei no episódio anterior, o foco do feedback é no comportamento e não na pessoa. Então, ao invés de você dizer você é desorganizado, você pode dizer: olha, a apresentação atrasou e isso impactou o time. Como é que a gente pode melhorar isso? Percebe a diferença? Então, se você não sabe dar feedback de forma estruturada, de forma estudada, de forma técnica mesmo, você precisa aprender. E ó, para ontem. Só que isso só outro profissional consegue te ensinar, te ajudando com o seu contexto. Agora, se você já conhece as técnicas e tem um feedback pela frente, então, antes de dar o feedback, respira fundo, organiza os seus pensamentos. Nem 8, nem 80, não se dá feedback de cabeça quente. E nem se deixa passar muito tempo, porque as pessoas verdadeiramente esquecem. Escolhe o momento certo, por favor, sempre em particular, e mostra que o objetivo é ajudar e não criticar por criticar. Tem muitos fatores que precisam ser observados antes de você dar um feedback. Até o modo de você abordar a pessoa para chamar para o feedback precisa ser de determinados jeitos ali, para que ela não venha para a conversa já na defensiva, armada até os dentes. Feedback bem dado, ele se concentra no que a pessoa fez e pode fazer, e não no caráter, na personalidade da pessoa diante de um trabalho que não foi feito ou que foi mal feito. Quando você der feedback, seja específico, oferece uma solução e, de novo, só se dá feedback pessoalmente, individualmente, em particular. Seja sensível, porque o que você diz e como você diz impacta profundamente a outra pessoa. Então, de novo, se você nunca aprendeu a dar feedback de forma estruturada, de forma técnica, busque a orientação de algum profissional.
Olha, tudo que eu falei hoje tem um ponto em comum: a conexão humana. No fim das contas, o sucesso no ambiente de trabalho não depende só de meta, de prazo, de número. O sucesso depende de como você trata as pessoas ao seu redor. Não importa se você trabalha numa empresa, não importa se você empreende ou se você trabalha no empreendimento, não importa. De novo, para dar certo só depende de você. Se quem deveria fazer não está fazendo, faz você. Presta mais atenção nas emoções, nas suas e nas dos outros, e usa isso para construir relações profissionais mais saudáveis e mais produtivas. Isso transforma a sua vida e a do outro. Então, se você se dedicar, se você prestar mais atenção nas suas relações profissionais, tanto quanto você deve se dedicar a qualquer outro relacionamento, você vai se surpreender com os resultados. Não existe o ambiente profissional perfeito, então investe em você. Um abraço e até a próxima.